Bom dia, pessoal! Aproveitar a oportunidade, vocês estão aqui na fila para transmitir o aviso que tem que ser transmitido para todos os habitantes da Terra nesses últimos dias. O aviso que logo, logo será derramadas as 7 últimas pragas sem misericórdia. Será 7 últimas pragas, aparecerão feridas feias e dolorosas nas pessoas que têm a marca da besta. As águas se tornarão em sangue, e os rios e as fontes das águas em sangue. O sol abrasará os homens com grandes calores. E assim são 7 últimas pragas que cairão sobre os habitantes da terra. Mas a palavra de Deus declara que essas pragas precisamente vai cair sobre Babilônia, sobre as igrejas, porque o mundo inteiro se converteu neste tipo de coisa, dizendo que é crente, mas não obedece à lei de Deus. E portanto, o último aviso, 2 avisos, será para as igrejas. Assim como Cristo esteve aqui na terra, purificou o templo 2 vezes. A primeira vez no início do seu ministério e a segunda vez quase no final do mesmo, assim também será dado 2 avisos para as igrejas do mundo inteiro e religiões e para os habitantes da terra. O primeiro aviso é este: caiu a grande Babilônia e se tornou marada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Porque todas as nações se prostituíram com ela, e os reis da terra também, e os mercadores da terra se enriqueceram à custa de sua luxúria. E Deus se lembrou dos atos ínicos que ela praticou. Este primeiro aviso refere-se às igrejas. Como foi que as igrejas se tornaram morada de demônios? As igrejas se tornaram morada de demônios, promovendo a falsa paz. Ela se uniu com a besta, com o catolicismo, as igrejas. Se uniu com a bruxaria. Se uniu com a umbanda, com o espiritismo, para promover a falsa liberdade religiosa. E assim como foi na Idade Média, a Igreja Católica unida com o Estado, agora é todas as religiões unidas com o Estado. O papado, o Papa, ele é a besta, mas ele é sabido para o engano. Ele conseguiu todas as religiões. Ele conseguiu o islamismo. Agora o islamismo está mudando o seu dia de guarda. Os países muçulmanos agora, o final de semana passou a ser domingo. Passou agora a guardar o domingo os muçulmanos. Por quê? Porque o Papa foi lá com a falsa liberdade religiosa. E assim, não está sendo diferente aqui no Brasil. Adventistas, evangélicos, pentecostais, batistas, mosmos estão assim, de mão dadas com a besta, com o Papa, promovendo a falsa paz, a falsa liberdade religiosa. E o papado, através dessas igrejas,
igrejas evangélicas fala a mesma obra que ele fez na Idade Média. O papado ganhou todas as religiões. O papado está dominando o mundo através da ONU e dos Estados Unidos e através de todas as religiões. Todas as igrejas agora é do papado, promovendo a falsa liberdade religiosa. O papado ganhou o poder mundial, a besta. É por isso que está a pestilência no mundo. É por isso que está a fome no mundo. Assim como na Idade Média. Porque quando o Papa ganha poder, vem a fome, vem a pestilência. Porque o Papa, ele é inimigo da liberdade civil e da liberdade religiosa. E o Papa Francisco é o maior feiticeiro da terra. Ele é jesuíta, a ordem feiticeira, a mesma ordem dos Illuminatis, a mesma ordem dos maçons. É o Papa Francisco, a besta de Apocalipse capítulo 13. E as igrejas evangélicas estão assim, ó. É a sua igreja que está assim com o Papa. Você que é adventista, a sua igreja está assim com o Papa, promovendo a falsa liberdade religiosa. Você que é a Assembleia de Deus, a sua igreja está assim com o Papa. O seu pastor foi lá no Vaticano agora, 2021, chamando o Papa de santidade, enquanto o Papa é a besta. E assim é todas as igrejas. É por isso que todas as igrejas se tornaram morada de demônio. Não tem uma que ficou do lado de fora. Todas. Esse é o primeiro aviso que vocês estão ouvindo nesta manhã. O segundo aviso será depois deste primeiro. O segundo aviso será: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e não incorra nas suas pragas. 2 avisos será dado a este mundo, às igrejas, antes que as pragas caiam sobre a terra. Nesses 2 avisos acompanham a mensagem do terceiro anjo. Qual é a mensagem do terceiro anjo? A mensagem do terceiro anjo é se bem, adorar a besta, que é o Papa, ou a sua imagem, que são as igrejas evangélicas, protestantistas apostatados, unidos com o Papa, com a besta, unida com o Estado, promovendo a falsa liberdade religiosa. Se alguém receber o sinal da besta, que é o domingo, guardar o domingo como se fosse o sábado, os tais vão receber a ira de Deus sem misericórdia. Vão ser atormentados com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Receberão as 7 últimas pragas todos aqueles que adoram a besta, a sua imagem, ou receber o sinal da besta, que é o domingo. O povo de Deus tem a fé em Cristo e guarda o santo sábado. O mundo inteiro vai se dividir em 2 grandes classes. Os adoradores de Deus guardam no santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Deus levantará a sua igreja fora dos templos, porque os templos se tornaram morada de demônio. O nome adventista do 7º dia será nome sobre a terra, mas fora das igrejas adventistas do 7º dia, porque a liderança da igreja adventista agora atual se tornou jesuíta. Os pastores adventistas, a liderança rejeitada por Deus, são jesuítas. Eles se infiltraram da liderança da igreja e, portanto, Deus rejeitou
a liderança da igreja adventista. E agora, o poderoso movimento que dará os 2 avisos de Apocalipse capítulo 18 é fora dos templos adventistas. E para isso, Jacó profetizou: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dançará a serpente como uma víbora junto ao caminho que mostra os taludes do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Então Jacó chama Dan, diz: Senhor, a tua salvação espero, ó Senhor. O Senhor Cristo incorporará no primogênito da linhagem de Dan. E Dan julgará o seu povo, sendo o líder dos 144 mil. E os 144 mil chamarão a grande multidão. Cristo incorporado no primogênito da linhagem de Dan fará esta última obra de evangelização aqui na terra. Cristo em Judá ele encarnou, em Dan ele incorporará. Essa autoridade que eu preguei aqui, eu recebi de Deus. E nem demônios, e nem homens ímpios impedirá que esta mensagem seja transmitida. Deus levantou o seu servo e Cristo incorporará no seu servo, no primogênito da linhagem de Dan. Dan será serpente, morte os talões do cavalo, desmascara a besta, desmascara o protestantismo apostatado e revela que o domingo é o sinal da besta. E sem temer as consequências, sem medo. Na Rua do Comércio, número 140. Tudo que precisa ser dito está sendo dito. Está sendo dito. Porque Deus enviou o seu servo para transmitir esta mensagem. E para concluir, quero deixar esse verso para vós. Isaías capítulo 58. O Senhor falará por lábios gaguejantes e por língua estranha. E este é o descanso, este é o refrigério. A promessa, a profecia está se cumprindo e ainda se cumprirá ainda mais quando Cristo incorporará no seu servo de lábios gaguejantes e de língua estranha. Louvado seja Deus! E assim o mundo inteiro vai ouvir a mensagem do terceiro anjo. Então o mundo inteiro vai se dividir em duas grandes classes: os adoradores de Deus guardando o santo sábado e os adoradores da besta guardando o domingo. Então virá o fim. Deus reivindicará a sua lei, livrará o seu povo, e as 7 últimas pragas cairão sobre os que guardarem o domingo no lugar do santo sábado. Decida você de que lado você vai querer estar. Eu sei que o mundo inteiro não vai aceitar essa mensagem. Poucos vão aceitar a mensagem. Mas todos têm que ouvir, para que no dia do juízo ninguém estará sem desculpa. Todos ouviram a mensagem, queira ou não queira ouvir. O que vocês ouviram aqui, os 8 bilhões de habitantes da terra vão ouvir. Porque após mim virão os 144 mil e fará a mesma pregação que eu estou fazendo aqui para vós. E os 144 mil líderes
12.000 de cada tribo de Israel chamarão a grande multidão para a salvação eterna. E assim o mundo será salvo. Louvado seja Deus. A terça parte dos habitantes da terra, ou seja, 30%, serão salvos. E 60% serão castigados, eliminados. E 10% serão como nunca se existissem. Assim está escrito na palavra de Deus. Que você esteja incluído nos 30%. Ou seja, de 100 pessoas que vieram a este mundo, 30 pessoas, de 100, 30 se salvarão. E de 100, 60 serão castigados. E de 100, 10 serão como se nunca tivesse existido. Ou seja, não ressuscitarão para receber castigo e nem salvação. 10% serão como se nunca tivesse existido. Que você seja um desses 30%. Muito obrigado pela atenção. Amém.